compositores, cantores e diretores de cinema e televisão. Ministro, o senhor vê alguma solução para a crise de cidadania no De Brasil? atualização de conhecimentos, para promover a atualização. Eu a vejo não só para o Brasil, como para o mundo inteiro, porque o problema não é apenas brasileiro, é universal. E se cifra a dois horizontes, o da cultura ágrafa e o da cultura gráfica. Aqueles povos que ainda não têm culturalização transmitida por escolas em abundância, por professores em abundância e por alunos em abundância, não logram ter uma cidadania fecunda, capaz de enfrentar os tropeços do mundo moderno. E o que é cidadania no caso concreto? É uma preparação para a vida na qual o cidadão produza pelo menos 10 vezes mais do que consome. Isto só se pode obter através de uma preparação profissional, técnica intensiva de cada homem, porque hoje em dia homem, no sentido amplo, homem ou mulher, o adolescente tem que produzir para sobreviver. De outra forma, a fome tende a aumentar no mundo moderno e com a fome, a tragédia das incoerências, dos crimes, das insuficiências, das reivindicações corporativas, parciais, egoístas. Este é o ditame. No Brasil, nós estamos atrasados na formação de nossa sociedade, de nossa cidadania, pelo menos de 2 séculos. A cidadania moderna começou no início do século XIX, e já no fim do século XIX, nos países desenvolvidos, estava executada, realizada. No Brasil, nós estamos ainda tentando isso por causa das condições de transmissão cultural, que são péssimas. Péssimo ensino de base, péssimo ensino secundário e péssimo ensino superior. Eu exagerei talvez no péssimo. A graduação é essa: péssimo ensino primário ou de base, médio ensino secundário, mas por uma população já bem mais restrita, e relativo bom ensino superior, mas por uma população muito mais restrita. É essa parte restrita que cria a cidadania. Os outros são os 70% do Brasil de analfabetos funcionais, isto é, que tendo estudado um pouquinho, ao entrar na vida da produção, não leem nem escrevem, nem se informam devidamente. Testemunho é a história do A sua nosso opinião país. pessoal, ministro. Hoje tem espetáculo, é um programa Que que vai caminhos abordar todas as deveria seguir a atividades culturais. educação dos nossos Sobre ele, jovens fala o diretor postulantes a Walter cidadãos? Lima Júnior. Pois é, aí está, a resposta está implícita na primeira. Se você não criar um ensino de base extremamente fecundo, extremamente útil, você evidentemente não atingirá um segundo ciclo, e muito menos um superior, suficientemente bom. No caso concreto, a lição do século XIX continua sendo a lição que nós não estamos querendo compreender. A França, a Inglaterra, depois os Estados Unidos, a Alemanha, o norte da Itália, em grande parte só se fizeram países relevantes a partir do momento que instituíram aquilo que é preconizado pela Unesco até hoje, o 8x8. O que significa isso? 8 anos mínimos de estudos iniciais, com 8 horas mínimas por dia, com reciclagem durante as férias e com anos de 240 a 280 dias. Nós estamos muito longe desses ideais, agora vamos atingi-lo. O Rio de Janeiro é pioneiro no incremento dessas quantidades, como em São Paulo também. Veja que é uma relação entre a produção econômica, a base econômica e o investimento no ensino. O governo deste estado, por exemplo, gaba-se, e tem razão para se gabar, que 45% da sua fiscalidade converge para a educação, o que é um índice excelente. Se puder ser mantido durante 10 anos, o Rio de Janeiro será uma fonte de cidadania esplêndida. E a cultura? Quer dizer, o que é cultura? É possível como educar para a cultura e dentro dela? Não. Veja bem, a palavra cultura é a mais ambígua e a mais indefinível das palavras. Eu não diria que é a mais, mas é uma dentre essas muitas poucas palavras que são extremamente difusas, porque você pode falar cultura
até do ponto de vista individual, a cultura daquele indivíduo, como pode falar da cultura do abacaxi, como pode falar da cultura dos burros, como pode falar dos burros como animais, dos burros como não animais, tudo é possível. Pode falar na cultura do Ceará, na cultura do Cariri, no Ceará e por aí afora. Agora, o homem é, por natureza, um ser cultural. Não há nenhum povo no mundo que não tenha a sua cultura, não há nenhuma coletividade no mundo que não tenha a sua cultura. Agora, há culturas eficazes e culturas ineficazes. As culturas ineficazes são aquelas com que você pensa, produz, convive de tal maneira bem que você satisfaz aquela coletividade. Então, pode haver culturas de baixo padrão de consumo, entretanto feliz. Pode haver cultura de baixo padrão de pensação, entretanto feliz, ou a caminho da felicidade. O mundo moderno se complicou muito por uma razão. Até o fim do século XVIII, a humanidade atingiu apenas 1 bilhão de criaturas. Em 180 anos, ela multiplicou por 6 bilhões. E nós estamos a caminho de, nos próximos 30 anos, ir para 10 bilhões. O que significa isso? Que as dificuldades de sobrevivência do ser humano na Terra estão aumentando diabolicamente. Qual vai ser o jeito para endireitar isso? Através da cidadania. O cidadão e a cidadã culturalizado, informado da sua própria biologia e dos problemas do mundo, em lugar de pôr 10 crianças no mundo, pensará primeiro se porá 1. Porque, sobretudo neste mundo que está em explosão demográfica, pôr um filho no mundo é muito mais grave do que era há 200 anos atrás. Bom, e quem é o brasileiro? É possível atribuir-lhe uma personalidade básica de tal modo que reconheçamos um brasileiro em qualquer lugar do mundo? Isso é possível e não é possível ao mesmo tempo. Você pode se iludir. Quem tem experiência do mundo, como eu, muitas vezes presumiu que estava falando com um cidadão e não era. Era um estrangeiro que, entretanto, estava culturalizado no Brasil e vice-versa. Você muitas vezes presume que o indivíduo não é brasileiro e ele é brasileiro. Na realidade, esse fenômeno de unidade é o fenômeno que em todas as questões de massa se verifica. Você, ao pensar que todos os feijões de um saco são iguais, você aceita essa igualdade como hipótese de trabalho e para fins utilitários são iguais. Você cozinha hoje no mesmo momento, embora às vezes cate alguns diferentes que não seriam tão bons. Na criatura humana, a mesma coisa. Nós temos em comum alguns elementos que são reais. Por exemplo, nós temos em comum uma língua. Mas se você pensar bem, vê que essa língua é extremamente diversificada, não só do ponto de vista horizontal, como vertical. O gaúcho não pronuncia como o catarinense, não pronuncia como o paranaense, não pronuncia como o mato-grossense do sul e assim sucessivamente. Mas 2 gaúchos podem também não pronunciar igualmente, ou 3 ou 4, porque existem as diferenças verticais. Então, dentro disso que nós chamamos a unidade brasileiro, existe uma diversidade infinita, que é benéfica ao brasileiro, em lugar de ser maléfica. Se nós todos fôssemos iguaizinhos, o que seria impossível, se fôssemos idealmente, seríamos monótonos para valer. A grande vantagem do convívio humano, do convívio com a natureza, é que as chamadas unidades são intrinsecamente diversificadas. De maneira que, quando você fala o brasileiro pensando em termos de aspiração comum, é mais ou menos comum. Mas a prática de cada um é de tal modo diversificado que entre 7 irmãos você pode ter certeza, 7 irmãos brasileiros, que 7 irmãos brasileiros representam 7 tipos brasileiros. A opção está em saber se você está procurando a diversidade ou se você está procurando a unidade. Esses 2 aspectos da mente judicatória de quem julga existem e coexistem permanentemente. Por isso, quando você busca o brasileiro, você o encontra. E quando você busca a diversidade brasileira, você a encontra também. E isto não é um fenômeno intrinsecamente brasileiro apenas. Um colombiano dirá tudo o que eu disse em relação à Colômbia, um Uruguai, apesar da sua população relativamente restrita, como eu vivi lá, tem essa mesma diversidade. Tá certo. Agora vamos falar sobre comida. Eu gostaria então que você fizesse uma pequena introdução, você vai ter um tempo de cerca de 4 minutos, para
introduzir aos nossos professores a questão da diversidade da cozinha brasileira e das suas raízes, né, culturais e antropológicas. Não está gravando agora, está? Não. Você... Ok, começou a gravar agora. Então, atenção, estamos gravando. Muita gente acha estranho que eu me dedique tão assiduamente, constantemente, ao fenômeno da cozinha, em especial da cozinha brasileira. É porque eu acho que é um dos aspectos culturais mais relevantes. Um homem que souber comer, evidentemente, tem muito mais aberta a porta de uma eventual felicidade do que um homem que não sabe comer. Pode estar certo disso. É fonte de prazer, mas é fonte de saúde, é fonte de sobrevivência, é fonte de convívio bem-humorado com os outros. Os grandes pecados do comer é que quando você come além do que deve, vai passar mal. Quando você come aquém do que deve, vai passar mal. Então, o ideal é buscar aquela média. Agora, na minha experiência de cozinha, eu acho que o Brasil é um país privilegiado, porque ele tem a diversidade regional bastante para que, pensando os elementos bons dessa diversidade regional, você possa apresentar uma culinária nacional extremamente valiosa. E essa é uma das condições para que haja uma certa felicidade. No dia em que o Brasil tiver um pouco mais de coerência na distribuição dos bens aos seus cidadãos, no dia em que o Brasil não tiver fome, a vergonha da fome com os 32 milhões desse momento, você vai ver que uma das campanhas bonitas vai ser ensinar a pessoa a ver se pode comer durante uma semana 6 coisas diferentes e não ficar exclusivamente, monotonamente, numa dieta de A mais B mais C. Se ele puder, cada dia, variar um pouco, ele verá que não vai ficar mais caro, porque ele pode distribuir a sua economia de uma forma simplesmente inteligente, e ele verá que pode ter um prazer diferenciado dia a dia. Isto se cultiva através da escola. A merenda escolar, que fosse uma refeição decorosa, ela devia, na medida do possível, ser vigilantemente guiada pelas professoras, a fim de que ela pudesse oferecer a variedade possível. O Brasil é um país que tem adultos que não sabem comer, porque aprenderam, mesmo quando tinham recursos, a comer monotonamente a mesma coisa. Isso é uma tragédia. Eu conheço um grande amigo que não come prato com cebola. Ora, isso ele impede de comer. Então é aquela coisa desgraçadamente, eu fico numa melancolia tremenda quando estou com ele. Ele estará me ouvindo e verá que eu fico mesmo. Agora, se você, desde os 4, 5 anos, quando começa a entrar na escola, começa a ter uma diferenciação de pratos, evidentemente você vai cultivar uma das fontes de sentido humano mais importantes, que é a culinária. No caso concreto do Brasil, isso é perfeitamente factível. Nós somos, por exemplo, com esta costa fabulosa que nós temos, e com esses rios fabulosos que nós temos, nós podíamos ter um índice de ictiofagia, de alimentação de produtos do mar, 10 vezes maior do que temos. O brasileiro é um homem que não gosta de peixe pequeno, porque tem espinha. O brasileiro é um homem que não gosta de linguado, porque foi amaldiçoado por Nossa Senhora. O brasileiro é um homem que não sabe comer mexilhões, que não sabe comer ostras, que não sabe comer o crustáceo de modo geral, e por aí afora. Entretanto, não são uma grande fonte dietética de proteínas, como são uma fonte de prazer enorme. Que o gaúcho me perdoe, o nosso gaúcho, que tem o melhor gado do mundo, ou dentre os melhores gados do mundo, praticamente abandona 4/5 do gado, porque se limita àquela parte nobre da carne, sem gordura e sem variação. As vísceras não são aproveitadas para nada. A campanha em favor do aproveitamento desses elementos está começando, mas muito lentamente. E, nesse sentido, a industrialização, que em geral mata a alimentação, no caso concreto, está estimulando bem, porque nós estamos tendo já frigoríficos que estão sabendo elaborar bem os produtos que então eram reputados de segunda classe. No conjunto, por isso, eu acho que a nossa cozinha tem esperança, se a nossa distribuição de riqueza for um pouco menos desesperada do que é.
Ministro, eu gostaria de pedir só para o senhor fazer uma coisinha, que seria... Não podemos desconhecer e temos que ter presente que houve um concurso de circunstâncias históricas que beneficiou muito a nossa culinária. A presença do elemento indígena está conspícua em todo o território. Veja que a mandioca, que é, por excelência, a tecnologia do índio na elaboração dessa raiz, é universal no Brasil, do Rio Grande do Sul até o norte. E já está sendo exportada. É um dos produtos brasileiros que já tem repercussão praticamente no mundo inteiro. Na África ele é originalmente brasileiro e está sendo exportado, já vem sendo exportado há muito tempo. Não nos esqueçamos que os africanos trouxeram contribuições fabulosas. Não é só a Bahia que tem fluxo negro, não, o Brasil inteiro. Inclusive porque não foram só os negros bantus que nos trouxeram cozinha. Os nilóticos, de modo geral, trouxeram, os iorubás, os nagôs, já no século XIX, trouxeram, de maneira que é extremamente diversificada a cozinha, a contribuição africana. E, por fim, o português, desde o início, trouxe a sua belíssima cozinha peninsular, que é uma cozinha com características ecológicas diferenciadas. Essa diferenciação pode ser cultivada aqui no Brasil, de maneira que nós temos o melhor dendê do mundo, nós temos a melhor batata do mundo, nós temos um melhor cozido do mundo e por aí afora. A combinação desses pratos, a combinação dessas contribuições foi extremamente fecunda. Por exemplo, o cozido baiano é um cozido que difere de todos os cozidos do mundo, porque ele é a contribuição igual, daquela mistura de carnes e legumes e vegetais sob uma paneirada comum e, entretanto, a contribuição ecológica local baiana está tão presente que aquele cozido, quando não é o melhor do mundo, ele é diferente dos demais cozidos do mundo, que é uma contribuição para a variedade. Não se esqueça também que do século XIX para cá, a presença dos povos estrangeiros, não só europeus, como orientais, médios, orientais extremos, tem sido crescente e harmônica. São Paulo, por exemplo, é uma província gastronômica das mais espantosas do mundo, porque você não só tem os combinatórios a que eu estou me referindo, como você tem as cozinhas nacionais praticamente intactas para aquelas colônias que lá existem. O brasileiro tem todas as condições, se não for bobo, de cultivar a cozinha, de cultivar a sua cozinha em casa e ter uma variedade extremamente rica, boa e gostosa e amorosa.